Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar um assunto um pouco polêmico, mas espero que, pela graça do Eterno, você possa compreender perfeitamente. Ainda que seja polêmico, eu considero um assunto muito simples. É muito simples. Por quê? Porque é apenas ler um texto e entendê-lo, tá? Então hoje nós vamos falar sobre Yeshua não aboliu a Torá. Pois bem, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 17, que é a base do nosso tema de hoje, para que você possa então começar a entender o assunto. Lembre-se, como eu disse, é apenas entender o texto, não tem uma grande revelação, não tem nada de anormal, de sobrenatural, uma profundidade, é apenas entender um texto simples, fácil e objetivo. Então gostaria que você prestasse atenção no texto. Se você entender o texto, não haverá necessidade nem mesmo de explicação. Preste bem atenção. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum iode jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. A nossa Bíblia vai trazer tio, ou i, ou traço, mas essas coisas não existem no hebraico em regra geral, nem o i, a letra i, nem o tio, elas existem. Então a gente coloca, no original ficaria iod, que é a menor letra do hebraico. Então, até que tudo se cumpra, nem o iod, nem a menor letra do alfabeto hebraico que está na Torá, ela vai, enquanto tudo não se cumprir, ela não vai perder o seu vigor. É esse o sentido. Eu estou deixando claro isso para vocês, para que essa transliteração do hebraico para o português, ela não venha dificultar o seu entendimento. Ok? Então, lido o texto, façamos então as considerações iniciais. Primeira coisa, o texto é muito claro. Yeshua está dizendo que ele não veio para anular. Algumas Bíblias vão trazer anular, outras vão trazer abrogar, outras vão trazer revogar, mas é a mesma palavra, são sinônimos. Então, ele não veio para isso, mas eu quero atrair a sua atenção para algo ainda mais profundo. Nesse texto que nós lemos, vai dizer assim, ó, não penseis que eu vim. Ele está dizendo assim, ó, nem pense, nem tenha isso em sua memória, não pense que eu vim. Ele não está dizendo não diga, não ensina, não fale. Ele está dizendo nem mesmo pense que eu vim anular, revogar, abrogar a Torá ou os profetas. Porque não é essa a minha missão, não é essa a minha função. A minha função é salvar o homem do seu pecado. Eu não vim anular o que o Pai já disse, porque anular a Torá, queridos, a Torá que foi dada no Monte Sinai para os judeus, seria anular o que o próprio Deus falou. Seria o filho anulando a palavra do pai. E onde nós temos uma situação dessa, onde o filho pode anular aquilo que o pai havia dito, sendo o pai a autoridade máxima. Sendo o pai a autoridade máxima, talvez você vai encontrar no mundo secular, onde o pai ele é submisso ao filho numa autoridade profissional. Nesse caso, a gente entende. Mas aqui nós estamos falando do Pai eterno e o seu Filho. E o Pai eterno continua e sempre será a autoridade eterna. Então, onde alguém pode anular aquilo que o Pai falou? Onde alguém pode anular aquilo que o Todo-Poderoso falou? Então ele diz, nem pense uma coisa dessa. Nem pense que eu vim anular o que o nosso Pai, o que o Todo-Poderoso falou. Então Yeshua, ele já introduz o assunto fechando qualquer brecha de anulação, fechando qualquer imaginação de que ele veio para anular o que o Pai falou. Então só o início do versículo já deixa claro para nós. Então espero que por aí nós já tenhamos um entendimento amplo do assunto, ok? O segundo argumento, ele está no versículo 18, diz assim, ó, até que os céus e a terra passem.
tudo se cumprirá na Torá. A minha pergunta para você, para nós, é: os céus e a terra passou, meu querido? Nós já passamos por essa transformação do novo céus e nova terra? Céus e terra se enrolaram, como Pedro diz, e agora nós estamos em novos céus e nova terra? Claro que não. Então, até que os céus e a terra passem, a Torá continua em vigor. A Torá estará em pleno vigor. E não é Yeshua que vai desfazer o que Deus falou. Não é Yeshua que vai desfazer o que o Pai Eterno falou. Ele diz, até que os céus e a terra passem. Então, digamos que ele deu uma dica de tempo para que isso acontecesse. Mas não era o tempo dele e não é o nosso tempo. Haverá um tempo que os céus e a terra, que esses céus e terra que nós estamos vendo hoje, eles passarão. Isso está descrito nas Escrituras, mas Yeshua já deixa claro, até que isso aconteça, ou enquanto isso não aconteça, a Torá está em pleno vigor. Nem o iode dela pode ser descartado. Nem o iode dela pode ser descartado, nem a menor letra dela pode ser descartada. Por quê? Porque céus e terra não passaram. Então fica claro para nós que não há essa ideia de que algumas partes da Torá, que nós erroneamente chamamos de Velho Testamento, se passaram, não tem mais valor, perderam o seu valor. Agora é Velho Testamento, não tem mais sentido, o Novo tomou o seu lugar. E essa ideia, ela não procede da Bíblia. Essa ideia, ela não tem fundamento. Isso é uma heresia. Nós não podemos concordar, nós não podemos concordar com essa ideia. A Bíblia, ela é um livro completo, de Gênesis a Apocalipse. É um livro só, não existe um que sobrepõe ao outro. Não existe um mais alto, um mais forte e outro mais baixo, outro mais fraco. Não existe, existe um livro só, uma Bíblia só, é a palavra do Todo-Poderoso. E não existe parte que desfaz da outra, que descarta a outra. Nós vamos ter alguns textos, algumas profecias que já se cumpriram. Por quê? Vou explicar que é o nosso terceiro argumento. Yeshua vai dizer assim, até que os céus e a terra passem e até que tudo se cumpra. Então existem algumas coisas, por exemplo, as profecias acerca do nascimento de Yeshua já se cumpriram. Então essas perderam seu vigor, perderam a sua força. Por quê? Porque já se cumpriram. Então se alguém disser que Yeshua virá como criança, nascendo, para salvar o seu povo, essas profecias já se cumpriram. As profecias que falam da sua vida e da sua morte, da sua ressurreição, já se cumpriram. As profecias que falam sobre a salvação através de Yeshua, já se cumpriram algumas, e algumas estão se cumprindo, porque pessoas estão sendo salvas. Então, alguns textos já se cumpriram, mas na sua grande maioria, muitos já estão se cumprir. Então, até que tudo se cumpra. O que significa isso? Que existem textos que vão se cumprir até o final, até que os céus e a terra se passem. Isaías, por exemplo, vai falar de novos céus e nova terra. Esse texto não se cumpriu. Esse texto, quando ele se cumprir, então toda a Bíblia terá se cumprido. Então fica claro para nós que algumas partes, principalmente faladas sobre Yeshua, falada sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, essas se cumpriram. Mas muitas outras não se cumpriram. Então até que os céus e a terra se passem, elas estarão em pleno vigor. Não há como falar, não há o que falar em perda de valor, em perda de eficácia, em perda de poder. Em anulação da Torá, não há o que se falar em anulação da Torá, não há o que se falar em abrogar, em perder a sua vigência. Não há o que falar. Então que fique claro para mim e para você, a Torá permanece em pleno vigor até que os céus e a terra se passem.
E o versículo 19, para a gente encerrar, vai dizer que aquele que obedecer as mitzvot, os mandamentos, e ensinar a obedecer. Ou seja, Yeshua não só quer que eu não pense que foi abrogado, que foi anulado, como ele também deixou a dica do tempo, que haverá um tempo quando os céus e a terra passarem, então tudo se cumpriu, então haverá um cumprimento completo da Torá. Então ele quer que nós, além disso, que nós obedeçamos os mandamentos da Torá e ainda ensinemos tais coisas. Então fique claro para nós que ele mandou que a gente ensinasse os mandamentos. Queridos, em todos os evangelhos, quando você ouvir falar, quando você ler mandamentos, mitzvot, está dizendo da Torá. Por quê? Porque aqueles textos que Yeshua está falando naquele exato momento não haviam sido escritos. Então ele está se arremetendo, se voltando para a Torá, para os escritos que já haviam sido escritos, para os profetas, para os salmos. Então nenhum deles perdeu o seu vigor. Espero que isso fique claro para você. A Torá continua vigente. A Torá continua sendo a palavra do Todo-Poderoso. E isso é fato. Contra-argumentar isso aí é bobagem. É lutar contra Deus, é lutar contra o próprio Yeshua, que já disse que ele não veio para anular. Vão usar textos do Novo Testamento, que também erroneamente chamamos de Novo Testamento, para dizer que foi anulado, mas não foi. Não foi. Ponha isso no seu coração, não foi. São textos mal estudados, são textos mal interpretados, são textos tirados do seu contexto, tirados da sua época, e eles colocam como se fosse Paulo dizendo, por exemplo, Paulo dizendo que Yeshua anulou a Torá. Como que, vamos colocar Paulo, Pedro, Tiago, como que eles podem falar que Yeshua anulou, se Yeshua está dizendo que não anulou? Que não veio para anular. Então é uma questão de raciocínio lógico, de pensamento, de entender o texto. E eu espero que com essa explicação fique claro para você. Yeshua não veio abolir a Torá. A Torá continua vigente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o Shalom.